Tudo bem, então para o cálculo da flecha, a gente vai adotar o método do engenheiro José Milton, volume 2 do seu livro. Existem alguns métodos, tá? Não é apenas um. Existem vários métodos, até porque esses métodos são experimentais, tá? Sempre são valores aproximados da realidade. O engenheiro José Milton, depois eu posso até fazer um vídeo explicando sobre cada um dos métodos. São bem interessantes, eu recomendo que você leia sobre o assunto. E eu vou adotar aqui uma fórmula bem simplificada para calcular a deformação considerando a fluência do concreto. Para isso a gente precisa calcular algumas coisas. Então vamos lá. Coloca aqui. Esse aqui é a nossa flecha máxima. Então eu coloco aqui, ó. Verificação do estado limite de serviço. Então, verificação do estado limite de serviço. Pronto. O primeiro dado que a gente precisa seria a taxa de aço que nós estamos colocando. Por quê? Porque dependendo da quantidade de aço, a flecha vai ser maior ou menor, tá? Tanto que às vezes quando nós temos uma viga ou um elemento estrutural que tem uma deformação acima do limite, a gente acrescenta um pouco mais de aço e a gente consegue diminuir essa flecha, tá? Então, a gente percebeu que a armadura longitudinal necessária seria 3,51 cm². Quanto que seria isso? Entre as duas, né? Entre a área de aço necessária e a área de aço mínimo, a gente adota o maior, 3,51. Quanto que seria isso na prática? Bom, na prática, nós teríamos aqui que a área de aço, a quantidade de barras seria, adotando barras de 8 mm, nós teríamos que a área aproximada de uma barra de aço de 8 mm é 0,5 cm². Então 3,51 dividido por 0,5, nós teríamos aproximadamente 7, a gente arredonda para cima, então seriam 8 barras. Então AS seria 8 barras de 8, tá? E quanto que seria 8 barras de 8? Por quê? Porque 3,51 seria a área de aço necessária, mas a gente precisa da área de aço que a gente vai colocar na prática, ou seja, a área de aço real, que seriam 8 barras de 8. 0,5, que seria a área de aço de uma barra, vezes 8, nós teríamos 4. Então, a área de aço real que a gente vai colocar seria de 4 cm². Beleza? O primeiro passo seria calcular a taxa de aço, tá? A quantia de aço. A gente teria aqui, quem que é a taxa de aço? Bom, a taxa de aço é apenas o valor da área de aço dividido pela área de aço de concreto. Nós teríamos 120 centímetros vezes 13. A área de concreto seria 120 vezes 13. Então nós teríamos que a taxa de aço seria 0,02, 0,0025. Tá? Essa daqui seria a minha área de aço. Isso aqui eu multiplico por 100 e nós temos 0,25%. Com 0,25% a gente vai obter aqui o valor desse coeficiente KT. A gente coloca aqui P, a gente vai colocar aqui P seria em porcentagem, seria igual a 0,25%. E o cálculo do fator KT? Bom, o fator KT seria igual a C1, que é 0,09547, vezes a nossa taxa de aço aqui, que a gente percebeu que é 0,25%, então vezes 0,25% elevado na C2. Quem que é C2? Menos 0,71186. O fator KT seria 6,79. Então a gente coloca aqui que KT igual a 6,79. Agora a gente vai utilizar a fórmula, né? Essa fórmula aqui, que seria para determinar qual é a flecha já acrescida dos efeitos de fluência. Perceba que aqui a gente já está considerando a taxa de aço real, a taxa de aço que a gente coloca. Se a gente acrescenta mais aço, consequentemente a fórmula muda. Beleza? Vamos lá. Então, quais seriam os valores aqui? H seria aqui a altura do nosso elemento, no caso 13 centímetros, dividido por D, que seria 11,1, altura útil, elevado ao cubo, vezes KT, o valor que a gente acabou de calcular, vezes 1 menos 20% da taxa de aço em compressão, nós não temos taxa de aço em compressão, então seria 0, vezes WC. Quem que é WC? Seria a nossa flecha de referência, ou seja, a partir daí a gente acrescenta esses outros dados aqui para obter a flecha final, além da flecha de retração. Mas quem que é esse WC?
Bom, WC seria a flecha pela combinação do estado limite de serviço. De acordo com a NBR 6118, a combinação de serviço quase permanente seria para o estado limite de deformações excessivas. Então a gente pode utilizar a combinação quase permanente. E o que é que seria a combinação quase permanente? Bom, a combinação quase permanente seria essa daqui, ó. Cálculo das solicitações. Seria a força do peso próprio e da carga permanente, mais a força, os esforços da sobrecarga de uso, vezes o fator 2. Quem que é esse fator 2 aqui? Bom, esse fator 2 seria aqui, ó. Nós teremos aqui que valores do coeficiente. Nós temos que para cargas acidentais em edifícios, locais em que não há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longo período de tempo nem de elevadas concentrações de pessoas. Uma escada se encaixa nesse ponto aqui, tá? Não é uma biblioteca, etc. Então, esse fator 2 seria 0,3. O que isso significa? Eu vou pegar as deformações a cada uma das flechas, tá? Eu vou somar essa flecha mais essa flecha e a flecha da sobrecarga eu vou tirar o 30%, tá? Com isso, eu vou obter qual que seria a minha flecha de referência. Então, vamos lá. Deformação, desplaçamentos. Aqui, ó, desplaçamentos. Lembrando que a ordem que a gente adotou aqui foi peso próprio, carga permanente e sobrecarga de uso. Então, a gente teria aqui o quê? Que esse daqui seria a flecha em X e essa daqui seria a flecha em Y. Por quê? Porque o FTools, ele dá as duas componentes, tanto na flecha em X quanto na flecha em Y. Porém, eu não quero as componentes, eu quero a flecha, né, digamos assim, aproximadamente real. Então, para isso a gente vai obter a hipotenusa. A gente coloca aqui que a flecha, essa aqui seria WZ. WZ, então a gente coloca aqui flecha pelo peso próprio, carga permanente, pela sobrecarga de uso, tá? Foi. Quem que seria o peso próprio? Bom, a gente viu que esse daqui seria o peso próprio. Nós temos aqui em Y, nós temos dois, coloca aqui, ó, que a flecha em X, flecha em Y, seria o quê? 1,65 milímetros e 2,47 milímetros. Então, a hipotenusa disso aqui seria 1,654 ao quadrado mais menos 2, aliás, desculpa, mais, né? A gente o valor, o signo não é importante nesse caso, mas 2,479 ao quadrado, tá? Isso daqui seria, isso daqui elevado na 0,5 para ter a raiz quadrada. Então, nós teremos aqui que a flecha, pelo peso próprio, seria 2,98 milímetros. Beleza? Então, próximo. Nós teremos aqui a flecha, isso daqui é carga permanente. Flecha pela carga permanente. Nós teríamos, abre parênteses, que seria 1,19 na menos 1, ou seja, seria 0,1195, tá? Ao quadrado, mais, aqui também na menos 1, então seria 0,1791 ao quadrado, beleza? Isso tudo, raiz quadrada. Nós teríamos 0,2153, então a flecha 0,2153 milímetros. Próximo, a sobrecarga seria, nós teríamos aqui em X, seria elevado na menos 1, em Y não é elevado a menos 1, então seria aqui 0,7364 ao quadrado mais 1,104 ao quadrado, isso tudo raiz quadrada. Nós temos que a flecha seria 1,32, então aqui 1,32 milímetros. Foi. Agora eu sei que o WC seria igual a, lembrando que seria peso próprio mais carga permanente com seu valor total, e a gente vai subtrair 30% da sobrecarga, do valor da sobrecarga. Então nós temos aqui 2,98 mais 0,2153 mais 0,3 vezes 1,32, 3,59. Então 3,59 milímetros seria a nossa flecha de referência. Voltando aqui, nós teríamos que, pronto, agora é só calcular qual que seria a flecha total, já considerando os efeitos de fluência. Então aqui nós teríamos o que? Aplicando a fórmula, seria, abre parênteses, H, quem que é H? 13 centímetros, dividido por 11,1, que seria o D, a gente tem aqui. Isso aqui ao cubo, beleza? Vezes KT, quem que foi KT? 6,79.
aqui, a gente já calculou, vezes, abre parênteses, 1 menos 20, isso aqui vai dar 1, 1 menos 0 vai dar 1, beleza? Vezes o WC, que seria 3,59. Então, a flecha acrescida já dos efeitos de fluência, a flecha ao longo prazo seria de 39 milímetros. Então, a flecha 39,15 milímetros. Em centímetros seria 3,91 centímetros. 3,91 centímetros. Por que isso é importante? Porque a nossa flecha máxima é de 1,34, tá? Então, nós já estamos acima da flecha, quanto? 1,34. 2,9. Ou seja, a nossa flecha é 2,9 vezes maior do que a flecha limite. Pronto, então a gente já determinou tanto o esforço da nossa escada, o estado limite último, e a gente verificou o estado limite de serviço. Ah, mano, mas a gente não está dentro da norma, porque a flecha está acima do limite. Como é que a gente faz? Bom, tem algumas coisas, tem alguns pontos com que a gente consegue resolver isso. Primeiro, seria aumentando a taxa de aço. Mas antes, a gente pode colocar uma contraflecha, que a gente pode adotar nesse caso aqui, uma contraflecha para essa escada com 1,34 de flecha máxima. A gente pode adotar aí 1,5. Depois a gente pode fazer um cálculo maior para adotar uma contraflecha mais exata, mas 1,5 já é uma contraflecha aceitável. Então, simples, a gente coloca aqui a contraflecha de 1,5 centímetros. O que isso significa? Que a minha flecha, que estava com 3,91, foi para 2,41, tá? Então eu já tenho aqui que a minha flecha final seria igual a 2,41 centímetros. Armando, mas mesmo assim a gente está acima do limite porque a flecha máxima é 1,34. É, certamente. O que a gente pode fazer aqui? Simples, a gente pode acrescentar um pouco de aço, algumas barras de aço a mais, para diminuir essa flecha. Armando, eu preciso fazer o cálculo todo novamente? Não é necessário, tá? Por quê? Lembra que aqui a gente tinha colocado que a área de aço real seria 8 barras de 8, e se a gente coloca 9 barras de 8? Bom, 9 barras de 8 seria 4,5 centímetros quadrados. E qual que seria a taxa de aço? Bom, a taxa de aço seria 120 vezes 13, aqui seria 4,5, que seria a taxa de aço, dividido por 120 vezes 13, que seria a área bruta da nossa peça, vezes 100, nós teremos aqui 0,28, então 0,28. E quem que seria o KT? O KT seria igual a 0,09547 vezes, abre parênteses, 0,28 dividido por 100, para ter porcento, né? Elevado abre parênteses, menos 0,7186. Então o KT foi para 6,14, beleza? Essas flechas aqui, elas continuam. Seria a flecha por peso próprio, carga permanente e sobrecarga de uso. A gente vai modificar a nossa fórmula. Essa flecha aqui seria o quê? Então vamos lá. H continua sendo 13 dividido por 11,1 ao cubo, vezes KT, que modificou, seria 6,14, vezes, abre parênteses, aqui seria 1, vezes WC, que é o WC? 3,59. Então, veja que a flecha que estava com 39,15 milímetros foi para 35 milímetros, só porque a gente acrescentou mais aço, a gente acrescentou mais uma barra de aço. Então 35 milímetros, e a gente subtrai a minha contraflecha de 1,5, a minha flecha que estava com 2,41 já foi para 2. Tá faltando bem pouco para a gente atingir para a gente ficar dentro do limite. Bom, a gente pode fazer o mesmo procedimento, né, repetidamente, até chegar a uma flecha dentro do limite, tá? Outra solução seria aumentar a altura da nossa peça, no caso que a gente está trabalhando com 13 centímetros, a gente colocaria 14 e com certeza iria passar dentro do limite, tá? Agora que a gente já eu já expliquei do início ao fim como é que a gente faz esse cálculo, considerando os esforços, considerando o diagrama, considerando as cargas dentro da norma, considerando os fatores de segurança, fazendo o diagrama de corpo livre, entendendo qual é o funcionamento da estrutura, depois aplicando as fórmulas para fazer o dimensionamento.
obtendo os cálculos no FTools e aplicando as fórmulas para fazer o dimensionamento tanto da armadura quanto da flecha, considerando os efeitos de fluência, ainda tem que acrescentar um pouco de retração, mas é bem pouco. Eu já demonstrei aqui, do início ao fim, como é que se dimensiona uma escada. Tá? Então isso aqui é basicamente isso. Não tem muito mais do que a gente consiga. Até tem algumas outras verificações, mas esse daqui é o essencial. Isso daqui é básico, beleza? Perceba que todos esses pontos eu fiz manualmente para que você consiga fazer uma planilha. Você consegue fazer uma planilha e fica todo automatizado, que só em questão de 4, 5 segundos você dimensiona uma escada tranquilamente. Então, o próximo passo, eu vou continuar com o mesmo detalhamento, só que numa planilha, tá? Só para não fazer esse mesmo procedimento repetitivo, tudo bem? Então, continuando com o dimensionamento, a gente tem um pequeno erro aqui no cálculo do X, mas nada que a gente não consiga resolver, que seria o quê? O mu é 0,09, então seria o quê? Seria 1,25 vezes a fórmula aqui do cálculo, seria 1,25, né? 1,25 vezes 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes 0,09. Isso é daqui. Então o x, o valor do x seria 0,118, não esse daqui. Então 0,118. Pronto, com isso o valor da área de aço muda, né? Seria 0,8 vezes 4,39. Então a nossa área de aço seria 4,39. Aumenta a taxa de aço, consequentemente a gente precisa de mais barras dividido para 0,5, que seria uma barra de 8 mm, nós teríamos 8,7, a gente coloca 9 barras de 8, tá? 9 barras de 8 seria 0,5 vezes 9, a área de aço real seria de 4,5, é a mesma taxa de aço que a gente tinha, tá? Ou seja, que a gente tinha depois que a gente acrescentou mais uma barra. Continuando, então, com o nosso cálculo. Perceba que o valor todos os valores estão certos aqui, ó, a quantia de aço. É claro que aqui na planilha são valores mais próximos, mas é basicamente a mesma coisa, ok? 0,29, 0,288, KT 0,14, 0,11, então são valores bem próximos, tá? E a gente tem aqui que a flecha total, né, já subtraindo a nossa contraflecha, seria 2,41, aqui seria 2,43, apenas porque, né, a gente arredonda vários valores aqui quando a gente faz o cálculo manual. Porém, quando a gente coloca todas essas fórmulas na planilha, fica um resultado mais exato. E por que a gente passou para cá agora? Bom, primeiro porque eu queria demonstrar como fazer o cálculo manual para você entender quais são as fórmulas que devem ser utilizadas, e assim você pode fazer a sua própria planilha, né? E entender, porque o objetivo seria entender como resolver e como é que funciona e quais são os itens da norma que a gente tem que aplicar. Então, a gente percebeu que ainda estávamos com uma flecha acima do limite. Que é o que está acontecendo aqui. Para não ter que fazer aquele cálculo manual novamente, aqui na planilha eu só acrescento mais uma barra. Perceba como, né, já foi para 177, a flecha acima do limite. A gente acrescenta mais duas barras, a gente acrescenta 3 barras, 4, 5, 6, 7, 8. 9 barras. Quando a gente não tinha acrescentado barras, nós tínhamos barra de 8 a cada 14. Tá? Agora a gente tem barra de 8 a cada 6, é uma taxa de aço maior. Como é que a gente pode fazer nesse caso? Bom, muito simples. A gente pode, ao invés de acrescentar barras de aço, a gente aumenta também a espessura, né, da nossa escada. Então, ao invés de trabalhar com 0,13, a gente trabalha com 14 centímetros. Claro que nesse caso a gente vai ter que modificar as cargas, né, no FTools. Mas não é complicado, por quê? Porque seria apenas o valor do peso próprio que muda, tá? Seria o peso próprio que muda. E quem que é o peso próprio aqui? O peso próprio seria o primeiro, lá de cima. Nós temos 0,39 e 0,61. Aqui nós teríamos então que o peso próprio foi para 0,49. Então a gente modifica aqui, ó, a carga do peso, o estado de limite do peso próprio do patamar seria aqui, ó, 4,2. Então aqui a gente coloca 4,2, aumenta um pouco, né? E 6,44. Então aqui estado de limite peso próprio
do lance seria aqui 6.6.44. Foi. E o que mais que a gente tem que modificar? Bom, a gente tem que modificar a seção de concreto, que já não é de 13. Aqui a gente vem, aumenta a altura, seria 14. Foi? Então pronto. E o que mais? Bom, obviamente a carga para o estado limite último também muda. Aqui a gente vai ter o que? 10.7. Então a gente vem aqui, carga, estado limite último no patamar, a gente teria 10.7, né? E 13.03, beleza? A gente coloca aqui no lance 13.03. Foi. É só isso, a gente modifica, né, o valor da carga do peso próprio, a carga permanente e sobrecarga de uso se mantém, e a gente modifica também o valor da carga no estado limite último, beleza? A gente manda rodar aqui e os valores seriam esses aqui: 2.09 momento fletor, então 2,09, veja que não foi tanto, né, o valor do momento fletor. A flecha que seria quem? Seria 1.393. 0,8836 ao quadrado, isso tudo elevado na 0,5, 1.06. Então a nossa flecha foi para 1,06. Perceba como a flecha veio a ser menor, tá? Ela diminuiu bastante. E a gente não acrescentou aço. Ó, ela ainda está falhando como contra a flecha, mas antes estava falhando em 190%. E a gente tinha que colocar bastante aço. Agora eu coloco uma barra de aço. Opa, eu coloco... Ah não, ela não está falhando mais, desculpa. Não está falhando mais. É a contraflecha que está acima do limite. Porque a gente também não pode colocar uma contraflecha acima do limite, né? Então a gente coloca uma contraflecha de 1 centímetro, falha por flecha, mas falha 1%, tá? E aqui a gente só acrescenta mais uma barra, olha só. Pronto. Então a gente aumentando, né, a espessura da escada de 13 centímetros, ela estava com 13 centímetros e a nossa flecha estava em 2.41, já com uma contraflecha de 2.5. Ou seja, que a flecha total no infinito era de 3.91, tá? Quando a gente tinha uma espessura de 13. Com uma espessura de 14, sem aço e sem contraflecha, ela foi para, ela foi de 3,91 centímetros para 2,36, tá? Para corrigir, a gente coloca uma contraflecha e acrescenta mais uma barra. Pronto. Com isso, a gente já tem o dimensionamento, né, da nossa armadura, tá? O próximo passo seria o detalhamento dessa nossa escada. Até mais.